Olá, assinante do Canal 14. Estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral. E hoje, do meu lado, Júlia Santana, ao vivo aqui, fazendo presente no primeiro seminário do Estado de Goiás. Você vai falar um pouquinho sobre isso. Exatamente, Eliane. Hoje nós estamos aqui no primeiro seminário do Movimento Pestalozziano de Goiás, entrevistando algumas pessoas que fazem parte e tornam possível esse movimento, que é inclusão, capacitação e aprendizado, tanto para pais, para profissionais e também para pessoas que precisam conhecer um pouco mais das suas necessidades. E a gente vai conferir um pouco mais de algumas entrevistas com alguns dos participantes desse movimento. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Como o deputado Rubens Ottoni vê esse movimento? Um movimento muito importante, fiz questão de sair de Brasília para poder participar, justamente para poder trazer aqui o nosso incentivo, trazer o nosso reconhecimento por um trabalho que tenha aí a responsabilidade e a oportunidade de garantir a integração de todos os segmentos profissionais, as famílias, as pessoas que de uma maneira ou de outra trabalham com cuidado, trabalham aí com a visão da inclusão. E isso, mais do que nunca, nos dias de hoje, é muito importante, e daí o nosso apoio para que esse trabalho, ele cada vez mais tenha força na sociedade, tenha o apoio do trabalho voluntariado de pessoas que querem, pessoas e famílias que querem ver realmente a inclusão ser parte da vida da nossa sociedade. Bom, e o seminário tem a característica de cuidar, incluir e tirar dúvidas. Você acredita que ainda existem muitas dúvidas a respeito desse tema? Eu fui um dos deputados que tomei a iniciativa de termos na Câmara uma comissão específica para trabalhar políticas públicas para as pessoas com deficiência. E nesse debate, nessa discussão, o que a gente percebe é que nós estamos muito no início ainda da sociedade compreender a importância desse trabalho da inclusão, a importância de um trabalho integrado, onde se dê atenção não apenas às pessoas que têm as necessidades especiais, mas à família que tem a responsabilidade do cuidado e também o trabalho voluntariado da sociedade para dar esse apoiamento. Eu agradeço a participação do deputado e fica aqui os esclarecimentos a respeito desse evento que está só começando. Muito obrigada, deputado. Um grande abraço, parabéns a vocês por fazerem uma cobertura de um evento tão importante. Para dar continuidade às nossas entrevistas, hoje eu estou conversando com o vereador professor Marcos, que tem grande representatividade no segmento da educação e que é uma das figuras mais fortes para falar a respeito desse assunto de inclusão. E o que o senhor acredita que é importante em relação a seminários como esses? Olha, o seminário é importantíssimo porque ele fortalece a qualificação dos profissionais, dos estudantes, e isso traz resultados no atendimento. Então é importantíssimo que tanto profissionais, psicólogos, fono, fisioterapeutas, mas também professores, cuidadores, auxiliares, professores de apoio especializado possam participar e aproveitar esse momento de rica aprendizagem para avançar nos seus conhecimentos. Bom, trabalhando diretamente com a educação, o senhor vê que existe muita necessidade de capacitação de profissionais nessa área? Muita necessidade, porque a ciência avança, cada vez mais nós descobrimos novos transtornos, novas deficiências e novos conhecimentos que nos habilitam a promover mais qualidade de vida para quem necessita. Então, nada mais importante do que a gente avançar na pesquisa, no treinamento, na capacitação, para que a gente possa ter uma sociedade cada vez mais diversa e respeitada. Bom, essa é a fala do professor Marcos, que é vereador aqui na cidade de Anápolis. Nós agradecemos a sua participação e muito obrigada por compartilhar conosco sua visão a respeito desse evento. Eu é que agradeço e estou sempre à disposição. Obrigada. Obrigado. Estou agora com a presidente das federações do estado de Goiás, das associações da Pestalozzi, professora Geli, que está à frente dessa iniciativa. Eu gostaria de saber como surgiu a iniciativa dos seminários. A Federação das Associações Pestalozzi, tanto do estado de Goiás como dos outros estados, nós temos uma premissa e uma missão de poder prestar assessoria, e prestando assessoria, capacitar as pessoas que trabalham com a inclusão, as pessoas que trabalham nas associações, para que elas possam estar aí prestando um atendimento de qualidade aos nossos assistidos. Aí, nesse sentido, nós organizamos esse seminário, que vai acontecer hoje e amanhã, para capacitar
capacitar não somente os funcionários, os servidores das associações pestalozes do estado de Goiás e de Anápolis, mas também todos aqueles profissionais que se interessam pela inclusão, que gostam de trabalhar pela inclusão, e as famílias, que é muito importante. Nós temos também as famílias aprendendo para a inclusão, ela seja não somente um discurso, mas que ela seja uma prática. O evento, não por acaso, acontece aqui na Unievangélica justamente para incentivar a capacitação de profissionais e também de alunos que se interessam por uma formação mais completa. Como você percebeu essa iniciativa? A parceria com a Unievangélica é muito importante, porque aqui está o seio do conhecimento, né? Uma universidade aqui na cidade de Anápolis. Eu sou egressa da Unievangélica, tanto do curso de Pedagogia quanto do curso de Direito e do meu mestrado, né? O meu mestrado foi um MINTER, é uma parceria da Unievangélica com a PUC. Então, essa parceria não poderia fazer em outro lugar senão aqui. E aqui, né, dentro desse berço de conhecimento, nós podemos trocar essas experiências, trocar conhecimento, é sempre muito importante, e nós precisamos capacitar cada vez mais. Essas foram as palavras da presidente da federação. Nós agradecemos aqui e o jornal se sente honrado por poder participar desse tipo de movimento. Eu é que agradeço o espaço, agradeço a oportunidade e muito feliz de poder estar aqui propiciando esse momento de aprendizagem a todos que acreditam na inclusão. Bom, agora a minha entrevista é com a vice-presidente da Federação Nacional Pestalozzi, Carminha. Seja muito bem-vinda à nossa programação. Eu gostaria de saber qual foi a sua motivação para se motivar a se inserir nesse movimento. Eu sou psicóloga, mineira, mas resido em Goiânia já há mais de 40 anos. E na minha faculdade eu tive uma matéria que chamava na época Psicologia do Excepcional, isso em 1978. E eu fiquei muito encantada com o conteúdo da matéria, e a minha professora era psicóloga também, e ela fazia um trabalho na Associação Pestalozzi de uma cidade próxima, Juiz de Fora, que é a cidade onde eu fiz psicologia. E daí eu comecei a me interessar e trabalhar voluntariamente nessa Pestalozzi da cidade chamada São João Nepomuceno. Me casei em Goiânia e ingressei na Pestalozzi de Goiânia em 1980. Já vim com uma carta de recomendação de Juiz de Fora e desde então estou no movimento pestalozziano, que o ano que vem vai completar 100 anos de existência. Ele nasceu no Sul, em Porto Alegre, né? Com o legado da filosofia pestalozziana, que é um suíço, né? um pedagogo, né? Suíço. E desde então nós temos aqui agora no Brasil associações Pestalozzi em todas as regiões. Vamos completar então 100 anos, teremos um congresso muito grande, muito importante, que será em Porto Alegre, visto que lá, né, que se iniciou o movimento, né? Temos hoje quase 200 associações Pestalozzi pelo Brasil, desde o norte até o sul. Em Goiás nós temos 13, né? Agora então com a nossa Geli, tão querida, né, à frente da Federação Estadual das Pestalozzi, do estado de Goiás, com certeza nós teremos outras, né, aí caminhando. E é um movimento maravilhoso. Ele luta pela causa da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, né? Esse é o nosso legado, na defesa de direitos dessas pessoas e dos seus familiares, né? Nós incluímos muito a família porque a gente entende que a pessoa com deficiência, por si só, não teria um lugar, né, de inclusão, e sem nosso apoio também, né? E sabemos que para a família cuidar bem, ela precisa estar estruturada. Bom, fica aqui o nosso convite para você que ainda não conhece, conhecer um pouco do trabalho da Pestalozzi, que acontece aqui em todo o Brasil, e é uma oportunidade também de você se inteirar sobre as ações que estão acontecendo aqui no nosso estado. Gostaria de agradecer a sua participação. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade e conclamo a todos que estejam unidos na luta pela inclusão. Quem conhece as pessoas com deficiência de perto sabe reconhecer o seu valor e as suas potencialidades. Obrigada. Júlia, quem é o nosso convidado para seguir aqui a nossa programação para hoje?
Eliane, nós mudamos de cenário, pois estamos agora no momento VIP. Nós vamos entrevistar o palestrante desse congresso, né, desse seminário que é tão importante, pois fala sobre inclusão, acessibilidade e sobre cura também. Hoje eu estou com Milton Carvalho, que é referência na sua área de atuação e que defende essas causas, e hoje vai falar a respeito desse assunto que vai impactar você, assim como impacta a vida de diversas pessoas. Tudo bem? Olá, Júlia, tudo bem? Tudo bem? E a todos que estão nos assistindo. Bom, agora eu gostaria de perguntar para você qual vai ser a motivação principal dessa palestra de hoje. Bom, a motivação principal é a conscientização a respeito da inclusão das pessoas com deficiência por meio da Lei Brasileira de Inclusão, né, que é um dos principais instrumentos de direitos voltados a esse público. Então, se existe a lei, mas a população, a nossa sociedade, ela não tem o conhecimento a respeito, ela não consegue participar desse processo de inclusão. Então, a inclusão faz-se necessário com a participação de todos. Então, a motivação principal é trazer a conscientização a respeito da pessoa com deficiência, quem ela é, que recursos existem, que avanços houveram nessa área e como as pessoas podem contribuir no processo de inclusão desse público. Perfeito. Inclusão significa ocupar todos os espaços, seria isso? Inclusão significa ocupar todos os espaços tendo as mesmas condições. Não só ocupar os espaços, porque às vezes a gente está num teatro, por exemplo, e o teatro não tem a acessibilidade. Você até entra, né? Você até entra, você até participa. E isso seria uma integração, você está integrado nesse espaço. A inclusão efetiva que a gente defende, que a gente propaga, é quando uma pessoa com deficiência tem exatamente as mesmas oportunidades que uma pessoa sem deficiência. Isso é inclusão. Perfeito, eu adorei essa colocação e é uma colocação que é necessária. Afinal, muitas vezes a gente acha que pertencer é somente estar naquele local. E a gente percebe que não. Estando aqui de frente com uma pessoa que passa por esse tipo de situação, a gente consegue ter mais clareza a respeito da atuação e como, de fato, pertencer não é somente estar lá, mas sim fazer parte atuante daquele local. Exatamente, e você não imagina o quanto a conscientização da população é importante para isso, porque quando você age de forma a incluir a pessoa com deficiência, você está sendo instrumento para que ela não só esteja no meio social, na escola, na igreja, no trabalho, no evento cultural, esportivo, de lazer, mas quando a pessoa propicia essa inclusão, ela se torna instrumento, ela se torna tecnologia para que essa pessoa não só esteja ali, mas também faça parte dessa atividade, desse meio social. Perfeito essa colocação, que é muito importante porque às vezes você não está numa situação de inclusão, você não está com um amigo, um parente, você não é uma pessoa que tem uma necessidade física, mas quando você se presta a conhecer, quando você se presta a interagir, quando você se presta a buscar conhecimento, aí você tem maior facilidade e oportunidade de reduzir os seus preconceitos e de fazer com que as pessoas também se sintam pertencentes. Isso mesmo, e eu digo mais, se permita. Não tenha medo de interagir com pessoas com deficiência. Ah, como é que eu vou fazer? Eu nunca interagi com uma pessoa cega, eu não sei falar com uma pessoa surda, eu não sei como ajudar uma pessoa em cadeira de rodas. Ah, eu não sei como é que eu vou interagir com uma pessoa com síndrome de Down. Primeiro, olhe para esse indivíduo como uma condição de pessoa. Isso já será um grande passo para você incluir. O resto, se você não sabe, você pergunta, olha, como é que eu posso te ajudar? O que é que eu posso fazer para que você se sinta mais incluído nesse espaço? Que ferramentas você precisa para que você tenha uma participação efetiva? Então, não deixe de interagir pelo medo do desconhecimento ou pelo fato da pessoa ser diferente de você. Ser diferente, todos nós somos, independente de termos ou não algum tipo de deficiência. Mas a nossa prática é o que vai fazer, de fato, a diferença nesse processo de inclusão. Bom, foi um show de inclusão que acabamos de ter aqui agora na nossa programação, desse espaço especial, e eu abro aqui a oportunidade para que a Eliane faça suas considerações. Eu tenho a agradecer, pela essa ótima entrevista e deixo aqui para que ele faça suas considerações finais.
Só agradecer pelo espaço e agradecer também a todos que nos dão essa atenção nesse momento e ressaltar, reforçar. Incluir não é um bicho de 7 cabeças. Incluir é você ter a sensibilidade humana de quem está na sua frente, independente de ser pessoa com deficiência ou não, também é humano. Então, se você perceber a pessoa não olhar para a bengala que ele carrega, não olhar para a cadeira de rodas em que ele está sentado, ou o andador, ou qualquer outra tecnologia que ele utilize para se inserir na sociedade, mas olhar como pessoa, certamente você vai ter muito mais facilidade de incluir, de fazer com que essa pessoa participe, independente do meio, do ambiente ou da atividade que vocês estejam. Olha para o indivíduo como pessoa e não como alguém que supostamente seja limitado. Agradeço demais o espaço, desejo a todos um excelente seminário e para mim é uma honra enorme poder estar trazendo informações, conhecimento, para que nós consigamos cada vez mais cúmplices aliados nessa guerra contra o capacitismo, que é a discriminação em razão da deficiência, contra a exclusão das pessoas com deficiência, né? Contra tudo isso. Eu acho que unidos, certamente não só venceremos, mas incluiremos também. Muito obrigado. É a presença de todos vocês que dá sentido e força a este movimento. O movimento pestalozziano tem raízes profundas em nosso país. Fundado em 1926, em Canoas, Rio Grande do Sul, inspirado na filosofia do educador suíço Johann Henrik Pestalozzi. Esse movimento defende a educação integral, baseada no amor, na dignidade e no desenvolvimento das potencialidades de cada pessoa.